Boa noite. Eu fico sempre muito feliz quando eu chego aqui numa segunda-feira, às 8 horas da noite, e encontro a casa cheia, o salão cheio. É uma alegria muito grande, porque a gente sabe que é o início de uma semana, a gente sabe de todas as tribulações que a gente passa durante o dia para chegar aqui nesse momento, entrar na casa de Irmã Maria Angélica e procurar aquele consolo, aquele refrigério, aquela calma, aquela tranquilidade, rever os nossos amigos, porque aqui nós fazemos grandes amigos e eu reconheço vários deles aqui hoje comigo. Então, eu espero que a gente tenha uma noite de estudo, de tranquilidade, de que os nossos mentores possam estar conosco, nos intuindo, nos ajudando, para que nós nos concentremos e possamos apreender tudo que aqui hoje a gente vai falar. Hoje eu vou falar sobre uma parábola que não é muito conhecida, eu acredito, pela maioria das pessoas. Pelo menos algumas pessoas com as quais eu pude trocar alguma coisa, vou fazer o estudo sobre a parábola da pérola. Algumas pessoas ficaram, nossa, eu nunca ouvi essa parábola. E realmente é uma parábola que não é muito conhecida, não é muito estudada. Aqui quem trabalha na casa com certeza já deve ter ouvido, já deve ter estudado. E hoje a gente vai trazer esse estudo para vocês. Aliás, durante toda a semana vocês vão ver na programação que existe esse estudo da parábola da pérola. E o bom é que cada palestrante vai trazendo um enfoque diferente a respeito desse tema e a gente vai juntando cada um deles. Bom, eu gosto sempre de falar, quando eu vou contar a história de uma parábola, a gente precisa sempre se reportar para aquela época, há 2000 anos atrás, onde Jesus começava o seu trabalho de edificação da Boa Nova, de espalhar essa notícia que veio para nós, para nos ensinar tantas coisas que nós estávamos precisando. Eu digo nós porque naquela época, com certeza, convivemos ali, convivemos com Jesus, participamos de tudo isso e, com certeza, naquele momento não foi ainda um momento de despertamento, nós não conseguimos ainda apreender tudo aquilo que Jesus nos trouxe na fonte. Mas há 2000 anos ele estava aqui entre nós. Jesus é o governador do nosso planeta, é o arquiteto divino, o nosso grande mestre que ajudou na construção, na elaboração desse planeta que hoje nós aqui estamos encarnados. E há 2000 anos atrás ele estava conosco aqui. Então, era mais ou menos no ano 30, 31, quando ele começa a nos trazer todas essas novidades do Evangelho, a Boa Nova, e vem nos falar sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus, que muitos aqui também já devem ter ouvido essa expressão, essa construção desse reino de Deus, e alguns de nós estamos procurando por ele até hoje. Muitos de nós fazemos essa alusão a um reino, a um rei, como algo externo, como algo material. E quando fala de busca material, a gente entende bem, porque as nossas vidas, por muito tempo e ainda hoje, estão muito pautadas ao material. Essa que é a grande verdade. A gente chega aqui na casa espírita em busca do espiritual, mas a gente sabe que lá fora é o material que acaba conduzindo as nossas vidas em determinados momentos, conduzindo as nossas escolhas, liderando a nossa vida, porque a gente tem contas para pagar, os boletos não param de chegar, a gente tem todas as tribulações de trabalho, filhos, família, a gente quer poder viajar, a gente quer poder trocar de carro, a gente quer poder viver confortavelmente bem, a gente precisa pagar a conta de luz, que anda cara, o plano de saúde, mais caro ainda. Então, a gente precisa e a gente vive. E às vezes, a gente se pega arraigado nessas crenças materiais, nesses valores materiais e esquece um pouco de olhar para dentro. Então, essa é a reflexão que Jesus trouxe para nós há 2000 anos, quando ele nos falou pela primeira vez dessa construção do reino de Deus, que nos conta, que está no capítulo 3 do livro Boa Nova. Não vou ler aqui, mas eu acho que vocês precisam ler. Como a Vera diz, é um livro que ninguém pode desencarnar sem ler, porque é um livro excelente e conta várias histórias
vários bastidores daquela época, de várias coisas que aconteceram. Então, é um ótimo complemento para quem gosta de estudar as parábolas, de estudar os ensinos de Jesus. Então, nesse livro, Boa Nova, no capítulo 3, a gente vai ver uma passagem que diz que Jesus foi pela primeira vez da Galileia até Jerusalém, e quando ele chega a Jerusalém, ele chega ali para dar uma assuntada, dar uma olhada naquilo que está acontecendo, quem são as pessoas que ele vai encontrar ali, e ele senta à beira do templo. O templo de Jerusalém, naquela época, já era uma construção arquitetônica maravilhosa para a época. Para vocês terem uma ideia, trabalhavam lá cerca de 20.000 pessoas. E era uma construção gigantesca, que tinha também a Torre Antônia, que ficava ao lado, enfim. E aí Jesus chega, sempre naquela figura muito branda, muito humilde, muito amorosa, muito pacífica. Era um galileu, vinha da Galileia, sempre em trajes muito simples. Ele se senta praticamente ali à frente do templo, na calçada ali do templo. E ele começa a observar as pessoas que estão entrando, os costumes, os hábitos daquelas pessoas, o que elas estavam ali fazendo no templo, qual era o petitório daquelas pessoas, e havia um grupo de sacerdotes ociosos que estavam ali assuntando também diante do templo. E um deles, meio que atraído pela figura de Jesus, vai de encontro até Jesus para poder perguntar para ele, fazer uma pergunta. E a pergunta era: Galileu, o que fazes aqui em Jerusalém? O que fazes aqui? O que você está fazendo aqui? Porque o Galileu da época era tido como uma pessoa de menor importância, era tido como uma pessoa que não tinha riquezas, não tinha instrução. E aí, esse sacerdote, que se chamava Hanã, ele vai de encontro a Jesus para fazer essa pergunta: o que você está fazendo aqui? E aí Jesus responde: eu estou de passagem para iniciar a fundação do reino de Deus no coração daqueles que aqui se encontram. E aí, Hanã, na mesma hora, pensa assim: reino de Deus? Mas quem é você? Que reino de Deus é esse? Por acaso você tem dinheiro, tem amigos importantes, tem contatos, tem conhecimento para fundar esse reino de Deus? E aí, ele dá uma lição de moral no Hanã. Eles têm ali um diálogo, uma conversa, e ele diz que os discípulos dele, os seguidores dele virão de todos os lados e que ele há de construir, de fundar, porque esse reino de Deus é uma construção interna, divina, no coração dos homens. Bom, depois dali, ele continua o seu caminhar, e aí ele vai encontrar Simão Pedro, e ele vai começar a chamar pessoas que vão se formar, aqueles 12 discípulos, que vão se formar aqueles seguidores. Ele começa a pregação dele, essa fundação, essa construção do reino de Deus, que muitos de nós não entendemos naquela época e não entendemos hoje. E aí Jesus começa, então, a fazer os ensinamentos dele através das parábolas que todos nós já conhecemos, e que às vezes a gente até fica com preguiça quando diz que a palestra é sobre parábola. Aí a gente pensa: parábola, já conheço todas, mas hoje eu garanto para vocês que vocês podem não conhecer essa aqui. E bom, a parábola da pérola é uma parábola que fala sobre o reino de Deus. Mas Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, a gente vê que esse capítulo é um capítulo de parábolas. Então, a gente encontra ali várias parábolas, vários ensinamentos, e existem todas essas parábolas que falam sobre o reino de Deus. Que parábolas são essas? Ele começa pela parábola do semeador, que já vai preparando para a chegada daquela, que é a primeira parábola, na verdade, que Jesus conta para nós. E aí, depois dessa parábola, ele vem para a parábola do tesouro escondido, a parábola do fermento, a parábola do grão de mostarda, a parábola da rede e a parábola da pérola. Todas essas parábolas são parábolas que falam sobre o reino de Deus. Então, a parábola da pérola fala o seguinte: é ainda semelhante o reino de Deus a um mercador que sai à procura de pérolas raras. Encontrando uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e a compra. Essa é a parábola. Essa é a parábola.
Vocês entenderam? Vou repetir. É ainda semelhante o reino de Deus a um mercador que sai à procura de pérolas raras. Encontrando uma pérola de grande valor, vai, vende tudo que tem e a compra. Essa é a parábola. E aí, quando a gente vai estudar, né, eu comecei a estudar a parábola, e aí eu pensei assim, mas o que será que Jesus quis dizer com isso? Porque Jesus é assim, você vê, ele contou 7 parábolas praticamente sobre o reino de Deus. Então ele conta uma, ninguém entende nada. Aí ele vai contar outra, aí a gente entende um pouquinho mais, aí depois ele conta outra. Então ele vai contando várias parábolas para ver se a gente vai entendendo, se a gente vai sacando. E os próprios discípulos dele muitas vezes perguntavam, mas Jesus, o que você quis dizer? A própria parábola do semeador, depois quando eles foram ali para a casa de Pedro, Jesus perguntou, os discípulos perguntaram, mas Jesus, o que foi que você... Como assim um semeador saiu a semear? Então mesmo para eles que vivenciavam, que eram agricultores, eram pescadores, era difícil também o entendimento de determinadas parábolas. E aí, quando Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um mercador que sai à procura de pérolas raras, encontra uma de grande valor, vende tudo e fica com essa, o que será que ele quer dizer para nós? Todas essas parábolas de grão de mostarda, por exemplo, a parábola do grão de mostarda, do semeador, tudo isso, a gente tem que... a gente vai buscar todos esses elementos aonde? Onde a pérola fica? A pérola fica dentro da ostra. E a ostra fica onde? Dentro do mar, né? A parábola do fermento, que a gente vai colocar, o fermento fica dentro da onde? A gente coloca dentro da massa para fazer o pão e aí cresce aquela massa. A semente, ela vai dentro do solo para que ela germine, seja adubada, fortaleça, enfim, cresça e dê frutos. Então, a gente começa a ter a fazer um paralelo dessa parábola com... então é alguma coisa que tem a ver com o nosso interior. E tem um livro do Rubem Alves que se chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. Ostra Feliz Não Faz Pérola. E eu achei esse livro maravilhoso. Primeiro que eu adoro Rubem Alves, e é um livro de vários contos falando sobre sofrimento, sobre resignação, sobre resiliência e tudo mais. E o primeiro capítulo do livro é esse, que é o que dá o título ao livro. Ostra Feliz Não Faz Pérola. E olha o que o Rubem Alves fala para a gente. Ostras são moluscos, animais sem esqueleto, macias, que representam as delícias dos gastrônomos. Sem defesas, são animais mansos, seriam uma presa fácil dos predadores. Para que isso não acontecesse, a sua sabedoria as ensinou a fazer casas, conchas duras, dentro das quais elas vivem. Pois havia, num fundo de mar, uma colônia de ostras, muitas ostras. Eram ostras felizes. Sabia-se que eram ostras felizes porque de dentro de suas conchas saía uma delicada melodia, música aquática como se fosse um canto gregoriano, todas cantando a mesma música, com uma exceção, de uma ostra solitária que fazia um solo solitário. Diferente da alegre música aquática, ela cantava um canto muito triste. As ostras felizes riam dela e diziam, ela não sai da sua depressão. Não era depressão, era dor, pois um grão de areia havia entrado dentro da sua carne e doía, doía, doía. Então, vocês sabem como é formada a pérola? A pérola, para quem não sabe, para quem sabe, eu vou falar novamente, acontece, né, ela é formada quando um grão de areia entra na ostra, entra naquela casquinha da ostra, e aí a ostra, quando percebe esse intruso, ela começa a produzir o quê? Uma certa substância para envolver esse grão de areia que está ali provocando aquela dor na ostra, e aí ela começa a envolver esse grão de areia com uma substância brilhosa, dura, e começa a fazer esse trabalho de poder se desvencilhar dessa dor e neutralizar esse grão de areia. A partir daí é que surge a pérola. E aí, Rubens Alves continua, ela não tinha jeito de se livrar do grão de areia, mas era possível livrar-se da dor.
O seu corpo sabia que, para se livrar da dor que o grão de areia lhe provocava, em virtude de suas asperezas, arestas e pontas, bastava envolvê-lo com uma substância lisa, brilhante e redonda. Assim, enquanto cantava o seu canto triste, o seu corpo fazia o trabalho por causa da dor que o grão de areia lhe causava. Um dia passou por ali um pescador, lançou a rede da colônia e pescou todas as ostras, inclusive a sofredora. Levou para casa, fez uma sopa e aí encontrou, o dente mordeu no objeto duro e ele encontrou essa ostra e era uma pérola, uma linda pérola. Apenas a ostra sofredora fizera uma pérola. Ele a tomou e deu-a de presente à sua esposa. Isso é verdade para as ostras e é verdade para os seres humanos. Somos capazes de transformar a tragédia em beleza. A beleza não elimina a tragédia, mas a torna suportável. A felicidade é um dom que deve ser simplesmente gozado, ela se basta. Mas ela não cria, não produz pérolas. São os que sofrem que produzem a beleza para parar de sofrer. E aí ele encerra com o exemplo de Beethoven. Como é possível que um homem completamente surdo, no fim da vida, tenha produzido uma obra que canta a alegria? Então, eu depois que li esse conto e fiquei pensando que ostra feliz não faz pérola, fez muito sentido para várias coisas a respeito dessa parábola. Porque a nossa vida aqui, encarnados, num planeta de provas e expiações, é o quê? A gente passa, a vida em si já traz diversos sofrimentos para nós. Viver é um remendar-se constante, é o tempo inteiro a gente aprendendo, caindo, levantando. Então, quando Jesus nos propõe a entrar no nosso interior e a descobrir esse tesouro que se encontra dentro de nós, que é o reino de Deus, que está dentro de nós e nunca esteve fora, faz todo sentido. E aí muita gente pensa assim, Marcela, mas você está fazendo então apologia ao sofrimento, já que só ostra feliz não produz pérola? O Espiritismo, eu já ouvi pessoas falando isso, o Espiritismo é uma doutrina que faz muita apologia ao sofrimento, à dor, e não é nada disso, muito pelo contrário. A doutrina espírita, ela nos traz as ferramentas necessárias para que a gente possa lidar melhor com a dor, que a gente possa entender melhor os processos da dor, que a gente possa entender melhor por que determinadas coisas acontecem no nosso caminho. E isso é muito importante que a gente entenda todos esses processos. Porque a ostra, ela não pediu para aquele grão de areia, ela não pediu por aquele sofrimento, ela não pediu para aquele grãozinho entrar ali na concha e fazê-la sofrer. Muito pelo contrário, a ostra estava lá, na dela, numa boa, mas acontece que surgiu esse grão de areia no meio do caminho. E aí ela tinha duas opções, ou ela se entregava àquela dor, ou ela ressignificava aquela dor e fazia diferente, transformava aquela dor numa coisa bela, numa coisa boa. Nem sempre é possível que nós façamos das nossas tristezas e da nossa dor coisas belas, coisas maravilhosas. A gente sabe que existem pessoas que passam por determinados sofrimentos e não conseguem aprender absolutamente nada, não se transformam, não se melhoram, não se modificam. Mas muitos de nós, principalmente aqueles que depois entram para a doutrina espírita, a gente consegue sim ressignificar a nossa dor. A gente consegue trabalhar apesar da dor e fazer muitas construções positivas através da dor. A Cris estava falando aqui dos trabalhos da casa. Quantos trabalhos a casa tem para que a gente possa exercitar esse momento de aprendizado? Está doendo, estamos passando por um problema difícil, por um momento difícil, mas eu não vou me entregar. Eu vou fazer o tratamento espiritual, eu vou na casa, eu vou trabalhar, porque todos nós estamos passando por algum momento difícil. Seja coletivamente, como uma pandemia, uma guerra, a violência, ou seja individualmente, como uma doença ou algo que surge no nosso caminho quando está tudo bem e de repente chacoalha o nosso barco. A gente teve aqui um encontro de Jesus que falava exatamente sobre isso, da tranquilidade do mar, quando está tudo tranquilo, quando o nosso barco está navegando por ondas tranquilas e de repente vem uma tempestade.
E como Jesus está no nosso barco? Será que ele está dormindo ou será que ele está acordado? Será que nós mantemos Jesus acordado dentro de nós ou será que nós deixamos ele dormindo? E aí, nos momentos de desespero, o que a gente faz? A gente corre para a casa espírita, a gente corre para acordar Jesus, a gente corre para botar o nome na caixinha. Por quê? Porque nós ainda precisamos disso, nós ainda precisamos correr atrás das coisas espirituais. O reino de Deus, essa edificação interior, ainda está em construção para todos nós. Então, quando Jesus compara o reino de Deus a um vendedor, a um mercador, né? A um pescador, na verdade, que lança suas redes no mar e ele encontra essa pérola, ou seja, a partir do momento que a gente descobre essa potencialidade, esse reino, essa possibilidade dentro de nós, de que nós temos e todos nós temos, de nos transformar e de transformar a dor em beleza, esse é o nosso maior tesouro. E a gente vende tudo para ficar só com isso. Porque quando a gente desencarna, tudo que a gente tem fica. A gente não leva nada com a gente, a não ser aquilo que nós construímos dentro de nós. Tem um livro chamado Voltei, que é a psicografia do Chico Xavier, que alguns de vocês já devem ter lido, que conta a história do Frederic Figner, que foi um diretor da Federação Espírita Brasileira, e ele era muito ativo na divulgação da doutrina. Foi ele que trouxe o selo Odeon para o Brasil. Então, ele foi o responsável, né, ele foi o criador do selo Odeon e foi responsável pela vinda do disco de vinil para o Brasil. E ele foi diretor também da Federação Espírita Brasileira. E numa época que ninguém queria publicar os livros espíritas, ele criou uma editora só para publicar os livros da doutrina espírita. Então, ele fez fortuna, ele já era muito rico, ele fez fortuna e era um divulgador muito grande da doutrina espírita. Quando ele desencarna, ele se vê no plano espiritual e ele encontra com alguns amigos que também trabalhavam para a doutrina espírita e ele se encontra com uma luz muito minguada, muito apagada. Ele não fica satisfeito com o que ele vê ao desencarnar, porque ele acha que ele era um bom espírita, que ele fez tantas coisas pelo movimento espírita, ele trabalhou tanto pelo movimento espírita, afinal de contas. Então, por que ele se encontrava no plano espiritual com aquela luz minguada, apagada? Por que ele não estava numa posição melhor no plano espiritual? Olha o personalismo, né? Olha as indagações, a vaidade, que é uma coisa nossa também, porque quando a gente desencarna, permanece o mesmo. E aí Bezerra de Menezes explica a ele e pergunta para ele, mas você foi um grande empresário, você construiu muitas coisas, mas o que você construiu internamente contigo? Qual foi a sua construção pessoal, interior? Como está a construção do teu reino de Deus? Como está dentro de você? E aí ele entendeu tudo. E aí o que ele fez? Bom, como a gente faria, eu acredito, ele falou, então eu preciso contar para o pessoal que ficou e eu preciso psicografar, eu quero escrever um livro e eu quero contar que as pessoas precisam se preocupar mais com o exterior do que com o interior. E aí, o que acontece? Ele vai... Oi? Isso, perdão. Isso. Olha, vocês estão super atentos, hein? Foi de propósito. Não, foi de propósito, foi quem estava dormindo, quem não estava dormindo. Vocês estão muito espertos. É isso. E aí ele falou, eu quero psicografar, eu quero ver, né? Eu quero mandar uma mensagem, porque o importante é o interior e não o exterior. E aí o que acontece? Ele vai e pede para psicografar através de Chico Xavier e tudo mais, ele quer fazer isso. E aí o que acontece? Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico Xavier, bota ele numa fila, numa lista de espera, para ele ter paciência, porque primeiro ele precisava o quê? Se afinizar com o médium, né? Não era assim, não, pego o WhatsApp, mando uma mensagem, está todo mundo sabendo. Não, e para exercitar o quê? A paciência. Aí imagina como ele não ficou. Eu, que trouxe o disco de vinil para o Brasil, criei uma editora só para publicar todos os livros espíritas, vou ter que entrar numa fila para conseguir psicografar com Chico Xavier. E ele ficou danado, mas ele esperou a vez dele.
E aí ele esperou a vez dele e conseguiu fazer a psicografia desse livro, que eu aconselho também, é um daqueles da lista de livro Voltei, que é um daqueles da lista que a gente não pode desencarnar sem ler. E é isso, a gente precisa ter paciência até quando está desencarnado. Sabe, assim, fila, é paciência, paciência, paciência. Eu tenho umas coisas, assim, eu tenho certeza que paciência é um dos meus calos, assim, é uma das coisas que eu preciso desenvolver muito, porque tem umas coisas que só acontecem comigo, a verdade é essa. E aí, não, deve acontecer com vocês também, mas comigo acontece sempre. E aí, ontem mesmo, eu tinha um compromisso, e aí eu passei na casa de uma amiga minha muito rapidamente, e tinha um compromisso, então eu tinha um horário para chegar, eu falei, eu vou passar, estava tudo cronometrado na minha cabeça, vou sair de casa, vou passar, eu tenho 10 minutos para isso, 15 para isso, volto, dá tudo certo. E aí, quando eu cheguei na casa dessa minha amiga, que é no Jardim Oceânico, não tinha vaga, não tinha lugar para parar. E aí eu falei assim, bom, já sei, eu vou parar na garagem dela, porque eu sei que ninguém vai sair de casa agora, eu vou subir rapidinho, vou lá, subo, desço e resolvo tudo. Quando eu saio do carro e entro no apartamento dela, né? Estou subindo, aí sai a mãe dela com mais 2 senhores e 2 senhorinhas, falando assim, não, a gente está saindo que eu vou deixar eles aqui no hotel, aqui na quadra. Aí eu falei, então vou descer de novo. Aí eu fui pensando, esses minutos já vão me atrasar. Aí eu falei, então vou descer, vou tirar o carro e tal. Quando a gente chega na garagem para tirar o carro, o que acontece? O carro não podia funcionar, o dela, porque estava cheio de cadeirinha de criança, não ia caber todo mundo. Aí eu, como boa espírita cristã, eu falei, eu levo eles ali, rapidinho, só aqui na quadra. Não é aqui na quadra? É aqui na quadra e tal. Eu falei, no hotel tal. Eu falei, não, sei onde é, entra aí. E eu estava sem celular, sem carteira de motorista, sem nada. Eu falei, não, só aqui na quadra não tem problema. Aí já vem uma contravenção. Aí eu entrei no carro e fui. Aí saí com o carro, aí o senhorzinho de trás vira para mim e fala assim, moça, será que você não pode parar aqui no Zona Sul, que eu preciso comprar... eu preciso comprar um queijo, que eu trouxe uma goiabada para o dono da casa, que era o pai da minha amiga, eu trouxe uma goiabada e essa goiabada eu esqueci no hotel. Mas para ele comer a goiabada, ele precisa do queijo, que eu fiquei de comprar aqui. Então você para no Zona Sul, eu desço rapidinho, não era rapidinho, eu desço rapidinho, compro o queijo... Saio do coisa, você me leva no hotel, eu subo, pego a goiabada, desço. Eu juro, gente, eu juro. Eu queria chorar, mas eu não tinha lágrima nem tempo. Eu não tinha nem tempo para chorar. Eu queria, mas não tinha. Aí eu falei assim, não, tá bom então, tá bom. Aí eu falei, eu tô sem telefone, eu não posso avisar que eu vou me atrasar, eu tô sem nada, minha mãe vai começar a me ligar, vai achar que eu morri. Aí eu falei, bom, tudo bem, vamos lá. Aí entrei no carro, parei no Zona Sul. Só para descer do carro foram 10 minutos. Ajudei, foi assim. Aí ele entrou, gente, eu vou resumir a história. Ele saiu do Zona Sul e tal, e fomos para o hotel. Quando chego no hotel, aí ele falou assim, muito obrigada, eu vou subir rapidinho ali para pegar a goiabada, que agora só falta a goiabada. Tá bom, mas você, por favor, tenha um pouco de paciência, porque o hotel está sem elevador. Eu vou subir... São só 3 andares de escada. Olha. Então, vocês já imaginam. Não, tudo bem. Eu já estou aqui, né? O que eu poderia fazer? Sem celular, sem carteira. Parei o meu carro, comecei a olhar o pôr do sol, vi o sol se pôr e nada dele vir. Eu vejo assim um vulto na portaria do hotel, vejo que tem algum problema com a chave do quarto. Ele sobe de novo os 3 andares. Gente, é isso. Eu perdi pelo menos 1 hora nesse... Quando eu chego de volta na casa da minha amiga, ela me pergunta, nossa, mas você demorou tanto, era só para ir ali. E aí eu falei, pois é, foi uma pegadinha que armaram para mim, porque... Isso porque quando eu cheguei de volta, ainda estava saindo outras pessoas do apartamento, com carrinho de bebê, com tudo que eu tive que esperar também. Então, assim, são coisas que eu tenho certeza que Aí a gente para pensar e fala assim, por que isso, né? Por que isso acontece comigo? Eu estava com tudo programado, de repente tudo desprogramou. Acontece com vocês isso? Não é assim? Não, quase não, né? Nunca? Pois é.
E aí mas eu voltei com o queijo, com a goiabada, entreguei o queijo e a goiabada, não pude comer porque não tinha tempo. Eu sei que eles iam abrir o queijo com a goiabada, me falaram para ficar, mas eu não tinha tempo. E eu fui embora. E aquele tempo que eu programei para estar com a minha amiga foi ter que ser assim, olha, desculpa, eu não vou poder ficar, sinto muito, eu tenho outro programa e tal. E ela tinha comprado não sei o quê, enfim. Foi uma correria. E aí, para a gente ver como... A minha mãe, obviamente, ligou, não teve como. Aí a minha amiga atendeu, falou, não, ela foi ali deixar... Só que era uma história tão... que a minha mãe não acreditou, falou, mas ela está bem mesmo, ela não sofreu nenhum acidente, jura que ela está bem. Não, está tudo bem, tia, está tudo bem, tá bom. E aí é isso. Então, a paciência, a gente tem que exercitar a nossa paciência, assim como outras coisas. Sabe aquelas coisas repetitivas que vão acontecendo na nossa vida? É o chefe que é sempre chato, é o chefe que é sempre... Aí a gente tem que parar e se perguntar, mas será que o problema é com os outros ou é comigo? O que será que eu tenho que aprender nessa situação toda? O que eu estou fazendo para construir o meu reino dos céus, o meu reino de Deus? Porque o reino de Deus é construído com paciência, muita paciência. Porque vocês imaginam que uma semente, quando a gente planta... E é a coisa mais certa, que há tempo de plantar e há tempo de colher. A semente a gente planta na terra e a gente precisa esperar. Quando a gente faz um bolo e a gente bota no forno, a gente tem que esperar o bolo assar. Então, tem certas coisas que a gente não vai colher para ontem. Eu já dei esse exemplo aqui e volto a falar. As tâmaras, por exemplo, para dar fruto, as tâmaras, elas levam de 80 a 100 anos para dar os primeiros frutos de tâmara. Então, existe até um ditado que diz, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, que não dá tempo. Quer dizer, hoje em dia acho que até dá, né? A expectativa de vida pode ser que... Mas assim, você planta para que outras pessoas colham daquilo também, porque isso faz parte da vida. Às vezes você produz coisas... planta determinadas coisas que você vai deixar para os outros. Isso é muito importante também. É claro que hoje em dia, com todos os processos tecnológicos, né, a gente não tem mais esse prazo tão grande, mas se você for plantar mesmo, se for um agricultor raiz e for plantar lá a plantinha, você vai demorar de 80 a 100 anos. O bambu chinês, a mesma coisa. Você planta o bambu chinês e ele demora 5 anos, 4 anos, na verdade, só aprofundando as raízes. Ele demora 4 anos só para aprofundar as raízes. Depois, quando chega no 5º ano, é que ele começa a brotar, mas em 1 ano só ele alcança 50 metros. Então, olha só, como às vezes também é importante a gente passar períodos sem colher. Porque nesse período que a gente não está colhendo, a gente está fazendo o quê? Aprofundando as nossas raízes. Para quando a dor vier, para quando os problemas da vida, as nossas dores, os nossos sofrimentos vierem, a gente esteja firme e forte. Porque o bambu também tem aquela coisa, né? Ele enverga, mas ele não quebra. Então, a gente precisa se mirar nisso, a gente precisa ser isso. E existem aflições que a gente também traz para a nossa vida e que não seriam para agora. A gente tem mania de jogar tudo para... é karma, foi porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo... É o obsessor e não necessariamente. Tem um causo também, que eu gosto muito, que tem certas coisas que a gente atrai para si. Não está na nossa programação, não está nada, mas a gente quer um sofrimento que não necessita, como se já não bastassem todos os outros que a gente tem na vida. Então, tem um caso que um casal, ele morava no Leblon, numa cobertura, e um apartamento super confortável, 4 quartos, suítes, enfim, aquela mordomia toda. E aí, um belo dia, a mulher, né, a dona do apartamento, não sei por que mulher, ela decide que ela quer uma banheira de hidromassagem dentro do banheiro da casa dela. Só que o banheiro não comportava uma banheira de hidromassagem do jeito que ela queria. E aí ela cismou com aquela banheira de hidromassagem, cismou. O que aconteceu? Ela infernizou, sim, no bom sentido, a vida do marido e decidiram que iam comprar um outro apartamento maior para poder fazer uma super obra, para poder caber a banheira que ela tanto queria. E aí, assim foi feito. Eles compraram um outro apartamento muito maior, fizeram a banheira, não sei o quê, e estavam todos felizes e tal. 1 ano depois,
O que foi que aconteceu? Eles se endividaram tanto para poder mudar de apartamento, construir a banheira e tudo mais, que o que foi que aconteceu? Eles perderam o apartamento. Eles perderam o apartamento e hoje em dia eles moram numa kitnet, num subúrbio, nada contra o subúrbio, mas assim, para a gente ter uma noção. Aí eu pergunto para vocês, será que estava na programação espiritual dessa pessoa que ela ia perder um apartamento porque não ia caber a banheira dela? Ou closet, ou enfim, eu sei lá. Quantas coisas a gente não cisma na nossa vida? Não, eu quero isso, eu quero isso. E a gente faz escolhas equivocadas o tempo inteiro. E aí o que acontece? A gente precisa recalcular a nossa rota. Só que certas escolhas levam muito mais tempo para a gente recalcular a rota. Às vezes, esse recalcular a rota vai demorar 2 reencarnações. Porque a gente fez uma escolha tão difícil, tão ruim, às vezes, que a gente precisa de algumas encarnações para entrar de novo na estrada a caminho do bem, a caminho da luz, a caminho de Jesus. E está tudo bem. Por quê? Porque a misericórdia divina, ela é imensa. A misericórdia divina, ela cobre a multidão de pecados. A misericórdia divina está sempre a nos amparar. Tem um livro que eu gosto muito, não é espírita, mas vende aqui na livraria. Eu até achei muito bom ter esse livro aqui, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. É um tema meio, né? Ninguém gosta de falar sobre isso, ninguém gosta de falar sobre a morte. É a única coisa que a gente sabe que vai acontecer, que não tem escolha, mas a gente não quer falar sobre isso. E eu também tenho essa dificuldade, mesmo sendo espírita, mesmo trabalhando na casa, mesmo eu tenho essa dificuldade também de pensar na morte. E o que aconteceu? Eu comecei a ler esse livro, mas eu fui lendo assim bem devagar, porque foi um livro que mexeu muito comigo, que fala sobre uma médica que trabalha com cuidados paliativos de doentes com doenças terminais. E é maravilhoso o livro, tá? Mas é um livro difícil, porque te faz refletir sobre uma série de coisas. Como você quer que seja a sua morte, por exemplo, se você puder escolher. Como você quer morrer? Se você puder escolher o que vai acontecer se você tiver a notícia de que você tem uma doença terminal. Você está preparado para isso? Não, ninguém está. Ninguém está preparado para a morte. Então, o que vai acontecer? Como eu quero ser cuidado? Tudo isso. E ela, essa médica é muito maravilhosa. Ela começa a contar várias histórias e várias coisas, né? Que ela, desde pequena, sempre gostou de pensar na morte como algo que fosse transitório, como se fosse que as pessoas tinham o direito de ter uma morte bonita, se isso fosse possível, mas uma morte com dignidade, com carinho, cercada dos seus, que não fosse dentro de um hospital, que não fosse solitário. Então, ela dedica a vida dela para isso. E nesse processo todo, ela faz ela tem uma analogia que ela pensa sempre na morte como um muro que surge no meio do caminho. Porque enquanto nós vivemos, nós estamos caminhando. E a gente tem sempre escolha de virar para a direita, de virar para a esquerda, de parar, sentar, ficar parado por um tempo, refletindo a respeito das nossas escolhas, do que a gente vai fazer. Mas a gente sabe que sempre tem um caminho. Sempre tem um caminho. O caminho está ali, a gente tem um caminho pela frente. Mas quando a gente recebe, né, quando a gente lida com a morte, existe um muro na nossa frente. E diante desse muro, todos só têm uma opção: olhar para trás. E quando a gente olha para trás, a gente começa a ver o quê? As nossas escolhas, o que a gente fez para chegar até ali. E aí a gente quer fazer o quê? Correr atrás do prejuízo, a gente quer tentar resolver aquelas pendências que ficaram. Sabe quando a gente está saindo na porta de casa já e esqueceu uma coisa, volta? Porque sempre dá tempo de dar mais uma ajeitada no cabelo, de pegar alguma coisa que esqueceu, de resolver, de fazer um telefonema, de ver se tirou a carne do congelador. O momento da morte é muito semelhante a isso. Quem tem tempo para pensar na morte, quando você recebe essa notícia da finitude do corpo material, olha para trás e vai tentar refazer esses caminhos. E muitas pessoas conseguem, porque dá tempo ainda de sanar determinados problemas, determinados afetos que ficaram para trás, determinadas brigas que às vezes a gente
leva literalmente, carrega aquele peso que não serve para nada. Então, eu acho que, como nem todos nós temos esse tempo de nos preparar para a morte, quando diz assim, não, olha, você tem talvez em 1, 2 meses, ou você sabe exatamente, né, o que vai acontecer ali naquele caminho, aí a gente olha para trás e vai refazer, muitos de nós não vamos ter essa possibilidade, essa oportunidade. Então, a hora é agora. Ou a gente sai daqui hoje, refletindo a respeito de tudo que foi dito, de tudo que foi falado, e refaz o nosso caminho, busca a nossa pérola, faz da nossa vida um caminho diferente, ou então a gente vai ficar rodando em círculos e recalculando a nossa rota. E determinadas coisas, a doutrina espírita conta para a gente, que às vezes num leito de morte, um perdão que a gente dá, aplaca não sei quantas encarnações que a gente de repente deveria gastar para poder evoluir. Então, olha como é importante a gente refletir e fazer esse autoconhecimento. O Santo Agostinho fala isso na questão 919 do Livro dos Espíritos, que a gente precisa fazer no final do nosso dia, ele fazia, né, no final do dia, uma reflexão sobre tudo aquilo que tinha acontecido no dia, se ele podia se envergonhar de alguma coisa, se ele achava que ele podia ter feito melhor alguma coisa. Sabe que a gente consegue, de repente, acordar de manhã? A gente acorda de manhã atrasado, é filho chorando, é telefone tocando, é WhatsApp. Às vezes a gente acorda, muitas vezes, eu faço muito isso, abro o olho, já pego o celular. Quer dizer, será que a gente consegue acordar e fazer um pensamento, pedir lucidez para aquele dia, para fazer boas escolhas, para seguir adiante, para deixar para trás as mágoas, os ressentimentos, para tentar trabalhar o interno ao invés do externo? Será que hoje em dia a gente não está vendendo tudo o que tem, dando tudo o que tem para adquirir mais bens materiais ao invés de adquirir aqueles valores que vão para sempre conosco, para o nosso espírito imortal, que é esse reino de Deus, que está dentro de nós, que não vem com aparências, que não tem a ver com a matéria, que não tem a ver com poder, que não tem a ver com nada disso. Tem a ver com humildade, com sabedoria, com perdão, com todas as virtudes que a gente ainda precisa trabalhar. Tem a ver com paciência. Porque se não tivermos paciência, a gente desiste no meio do caminho. No meio do caminho a gente para. Quando vem uma doença, a gente para. Quando vem uma morte na família, a gente para. E a gente precisa começar a entender melhor todos esses processos. Como Chico Xavier dizia, a dor pode ser nossa grande amiga em vários momentos. A gente pode... Porque não é a dor, na verdade, não é o sofrimento que engrandece o homem. É o que a gente faz com o sofrimento que vai nos engrandecer ou não. O sofrimento pode ser um trampolim, mas pode também nos afundar na depressão. E tá tudo bem também se isso acontecer, porque a gente precisa entender os nossos processos. Mas a gente precisa dar um tempo. Eu tenho uma cliente minha, eu atendo muitas pessoas, eu tenho uma cliente minha que me contou há pouco tempo que descobriu que estava com leucemia, estava grávida, já com quase 9 meses de gravidez, estava com leucemia, e ela mesma, mas ela com um otimismo, com uma fé, com uma sabedoria, e aí ela falou assim, não, eu falei para o meu médico assim, me dá uma semana, eu preciso de uma semana para chorar, para entender tudo que está acontecendo, e depois disso a gente começa o tratamento e eu tenho certeza que eu vou ficar curada. Então ela precisou daquele tempo, daquela uma semana, e depois ela partiu para cima dos tratamentos, das lutas, ela venceu, ela hoje está bem, já está grávida do 2º filho. Então, assim, são histórias que trazem para nós... Porque o sofrimento dos outros também nos amadurecem. Se a gente souber aproveitar, o sofrimento dos outros são grandes lições para nós. Principalmente aqueles... Nada é por acaso. Se determinada pessoa cruzou o seu caminho e te contou uma história, aquilo já é um aprendizado para você. Então, a gente não pode dar bobeira também. A gente tem que estar de olho sempre nas oportunidades para poder adquirir tudo isso. Bom, e agora que a Cristina já está ali doida para eu sair daqui, eu vou encerrar com um poema do Parnaso de Além-Túmulo, que é um poema até conhecido, mas que eu acho tão bonito, que se chama Mensagem Fraterna.
Então eu vou ler para nós refletirmos. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado. Ao silêncio da força que interpelas, volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ou seja, quando a gente está naquele sofrimento, pedindo ajuda, ele diz para nós, volta para o seu interior, volta para o seu templo interno abandonado, que é a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, meus amigos, muito obrigada por estarem aqui conosco mais essa noite, que nós possamos voltar para os nossos lares cada vez mais resolutos e com ânimo, bom ânimo para a construção do nosso reino de Deus, para encontrar a nossa pérola que todos nós temos e que está em cada um de nós esperando ser encontrada. Boa noite, graças a Deus.